Olá, bem-vindo aqui a mais um estudo, tá? Estamos no estudo 4. Se você não assistiu os estudos anteriores, entra no nosso canal e assista os estudos anteriores para você compreender esse assunto, tá? Um assunto muito importante. Estamos falando sobre lei e graça, tá? Lei e graça. Então é muito importante que você acompanhe todos os estudos, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal para você estar recebendo aí os demais vídeos, tá? Aperte o sininho para receber as notificações. Assim que a gente publicar um vídeo, você já recebe essa notificação aí no seu dispositivo, ok? Muito bem. No assunto de hoje, vamos continuar falando de lei, mas vamos ler outros versos diferentes dos versos anteriores. Pode ser que a gente repita um verso ou outro, tá? Mas temos aqui alguns versos novos, ok? Vamos para Romanos 10, 3 e 4. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Muito bem. Esses versos, nós temos aí uma quantidade muito grande de pessoas, religiões, pastores, né, que interpretam esse verso de uma forma errada e diz que a lei foi abolida na cruz. Por quê? Eles pregam que o fim da lei é Cristo, não lendo, não interpretando o verso da forma correta, tá? Então vamos lá. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus. Em um dos vídeos, em um dos estudos anteriores, nós falamos sobre a justiça. O que é a justiça? Nós falamos aqui de um exemplo, né? Nós damos um exemplo de alguém que foi sentenciado à morte em um país, né? Que tem a pena de morte na cadeira elétrica, e essa pessoa era bilionária. Nós falamos esse exemplo em um dos vídeos anteriores. E aí nós colocamos uma situação: se esse bilionário pegasse todos os seus bens e entregasse, né, para os pobres, né, para erradicar, para retirar a pobreza do mundo, será que essa pessoa que estava condenada à morte nesse país, ela sairia da cadeira elétrica? Não sairia. Qualquer boas obras, qualquer obra que ele fizesse com seu dinheiro, a partir daquele momento que ele estava condenado à morte, essas obras não retiraria ele da cadeira elétrica. Nós citamos esse exemplo. Assista os vídeos anteriores para você pegar esse exemplo aí bem claro, tá? Então, a lei condenava esse indivíduo, condenava à morte. Então, nada do que ele pudesse fazer ia resolver o problema. Ia resolver o problema. A menos que um substituto morresse no lugar dele. Aí sim. Mas o dinheiro dele, as boas obras dele, não ia retirar ele, não ia tirar a sentença, né? Ele estava sentenciado à morte eterna e quem condenava ele era a lei. A lei condenava ele à morte. A morte eterna, não, desculpa, a morte ali na cadeira elétrica, tá? Ele tinha uma condenação. Então, vamos para o verso 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, nós seres humanos estávamos condenados à morte eterna. Estávamos condenados à morte eterna. Nada do que fizéssemos de bom ia tirar de nós a sentença, a raça humana, o nosso planeta, todos que nascessem aqui, todo mundo que nasce na Terra, estava sentenciado à morte eterna. Nasceu na Terra, a sentença já estava dada, né? Mesmo sem praticar nenhum pecado, né? Algumas pessoas dizem, né? A criança é inocente, é pequenino, né? Mesmo a criança não é inocente, né? Quando ela tá o leite no peito da mãe ali acaba, né? Acaba o leite, ela vai lá e dá uma mordida às vezes. Tem criança que, né, morde com a gengiva ali, né? Dá uma mordida ali com a gengiva no peito da mãe porque ela quer leite. Se ela está insatisfeita, ela chora, pirraça, né? Então isso daí né, é reflexo aí, né, do pecado, né? A insatisfação, né? Então nós já nascemos aqui na terra pecadores, já nascemos em pecado, né? É o que Davi fala: em pecado me concebeu minha mãe. Então todos nascem aqui, tanto a mãe quanto o filho, todos estão em pecado, né?
Então, nasceu aqui e está sentenciado à morte eterna. Nasceu e está sentenciado à morte eterna. Conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. O que é estabelecer a sua própria justiça? Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. O que é estabelecer a sua própria justiça? É querer ser salvo pelas obras. É aquele indivíduo que está sentenciado à morte e ele acha que ele pode fazer alguma coisa para ser salvo. Não tem, ninguém pode fazer nada para ser salvo. Como no exemplo anterior que eu dei do bilionário que foi sentenciado à cadeira elétrica e mesmo que ele pegasse todos os seus bilhões e ajudasse os pobres do mundo inteiro, a sentença não era retirada, porque a lei de um país, né, no Código Penal, não pode ser quebrado. A sentença foi dada e ele teria que ser morto. Né? Mesmo que ele fizesse boas obras dali para frente, aquelas boas obras não o salvaria, não tiraria a sentença. Assim somos nós seres humanos. Tá? Nós somos salvos 100% pela graça. Tá? Somos salvos 100% pela graça. A justiça de Deus, ó, porquanto não conhecendo a justiça de Deus. Que justiça é essa? Ele doou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. O que é que Jesus fez? Jesus, o que é que ele fez? A condenação da lei. Tá? Ele cumpriu a condenação da lei. A lei dizia, certamente morrerás. O que ele fez? Morreu. Né? E o que é que aconteceu com o homem? Foi perdoado. Foi perdoado. Aquela sentença que nada pagava, não tinha dinheiro que pagava, não tinha boas obras que pagava, nada que o homem fizesse de bom ia pagar, porque a sentença tinha sido dada e a lei não podia ser quebrada. A sentença foi dada por Deus porque o homem transgrediu a lei não podia ser quebrada. Então alguém tinha que morrer, tinha que ter um substituto para o homem. E esse substituto foi Jesus. Jesus foi o substituto para o homem. Por que um substituto? Porque a lei condenava o homem à morte eterna. Qual foi o mandamento que a raça humana transgrediu no princípio? O quinto mandamento, desonrou a Deus, que é o Pai. Né? Honra teu pai e tua mãe, desonrou o pai. Quinto mandamento foi transgredido. A lei, né, condenava a nós a morte eterna. E quem morreu em nosso lugar? Olha só, quem cumpriu a condenação da lei? Hein? Me fala aí. Quem foi que cumpriu a condenação da lei? Foi nós? Foi eu que cumpri a condenação da lei? Foi você que cumpriu? Teve alguém aqui na Terra, né, ser humano, sem ser Jesus, que cumpriu a condenação da lei? Não, ele cumpriu a condenação da lei. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Fim da lei não é o fim da obediência à lei, não. É a condenação. Então, a lei condenava e alguém tinha que morrer. Quando alguém morreu, a sentença foi dada e cumpriu, né? Cumpriu-se. A lei foi satisfeita. A lei foi satisfeita por quê? Porque alguém cumpriu a sentença, né? Então, a lei, ela condena, mas Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço, né? É o que o verso 4 está falando, porque o fim da lei é Cristo. Não o fim da lei no quesito não obedecer mais à lei, né? Não é o fim da lei na questão não obedecer mais à lei. Já imaginou se a gente... Agora, não, Jesus morreu na cruz, então nós vamos matar. O fim da lei é Cristo. Então, a gente pode matar, a gente pode adulterar, a gente pode roubar, pode fazer tudo. O fim da lei acabou a lei. O fim da lei é Cristo, então vamos desobedecer. Agora podemos obedecer. Jesus já pagou o preço. Olha só. Que mentalidade, né? O fim da lei é Cristo na questão, meu querido, de que Jesus cumpriu a condenação da lei. Ele cumpriu a condenação da lei e a justiça, né? A justiça de Deus foi estabelecida. Ele
não quebrou a lei de Deus, cumpriu a condenação e concedeu ao ser humano o quê? O perdão e a misericórdia. Nem um ser humano, nem um anjo do céu, ninguém teria condição de executar o que Jesus fez. Foram duas coisas muito importantes aqui, ó. Tá? Duas coisas. Ele cumpriu a condenação, foi condenado, tá? Não quebrou a lei do Pai, foi condenado e perdoou a raça humana. Olha só. E perdoou. Então, justiça e misericórdia. A justiça e a misericórdia se uniram ali, na cruz do Calvário. Tá? Justiça e misericórdia. Foi feita justiça. A raça humana tinha que morrer. Tinha que morrer. Né? Quando alguém é transgrídio, né? Um assaltante vai lá, mata, um criminoso mata, aí você não clama por justiça? Justiça, justiça, justiça. Tem que ser condenado, tem que ser condenado. Né? Era assim que a lei clamava. A lei clamava para uma justiça. O homem tem que morrer, tem que morrer, tem que morrer, tem que morrer. A raça humana tem que pagar o preço, o preço, o preço, o preço. Tem que pagar. Tem que pagar. E a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Vai lá, filho, paga. Paga o preço. Paga o preço da desobediência. Olha que amor. O amor de Jesus por cada um de nós. Pagou o preço na cruz do Calvário. É muito forte essa mensagem, né? A mensagem da cruz. Mensagem da cruz. Vamos lá, continuando. Romanos 9, 31 e 32. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. O que Israel buscava? Isso não era plano de Deus. Mas Israel queria ser salvo pelas obras da lei. Israel não entendeu que através daqueles cordeirinhos que eles sacrificavam, aqueles cordeirinhos apontavam para Jesus. Enquanto o Messias não viesse, enquanto a cruz, né, Jesus não morresse na cruz do Calvário, eles precisavam de matar aqueles animais, que era uma lei também, era chamada de lei cerimonial. Né? Tem muitas leis na Bíblia, tá? Lei cerimonial. Essa lei não existe mais, não precisa você matar cordeirinho mais, foi cravada na cruz do Calvário. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Eles queriam ser salvos pelas obras, obedecendo os 10 mandamentos, tá? Acreditava-se que se obedecesse os 10 mandamentos, né, sem a crença em Jesus, seria salvo. Então, eles não creram. Eles matavam os cordeirinhos, nem todos, muitos creram, na verdade, muitos creram, né? Mas, de um modo geral, a nação em si, né, se perdeu no meio do contexto e da mensagem. Então, a salvação pelas obras, queriam ser salvos pelas obras. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé. Se eles tivessem fé, que aquela cerimônia que estava sendo feita no santuário ali, era uma cerimônia que apontava para Jesus, Jesus, sim, pagava o preço. Pagava o preço. Por quê? Não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Pois tropeçaram na pedra de tropeço. Tropeçaram aonde não era para tropeçar. O que é que Deus queria que eles fizessem? A lei condenava. Olha, vocês pecaram. Vocês transgrediram. O que é que Cristo queria? Que eles sacrificassem o cordeirinho, o animal, né? Sacrificassem ali aquele animal com fé. Fé. Fé em quê? Fé no Cordeiro de Deus. Fé em Jesus. Tá? Eles obedeceriam àquela lei não para ser salvo, mas obedeceriam porque já estava salvo em Jesus. Pela fé, é o que Paulo está falando. A justiça, mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Pelas obras ninguém é salvo, meu querido. Não adianta você querer ser salvo. Eu não mato. Não, você não vai ser salvo. Você não mata, você está obedecendo uma lei, né? E essa lei vai te dar uma qualidade de vida, né? Você não vai precisar ir para a cadeia. Né? Eu não adultero. Muito bem, parabéns. Né? Você não vai precisar, né, ter problemas aí
né, os problemas com, né, resultado do adultério, né? Eu não cobiço. Muito bem. Esses mandamentos, eles não salvam você, tá? A lei, ela tem uma função específica de mostrar o pecado para você. Mas a partir do momento que você está salvo, você não é um transgressor da lei. Você não transgride a lei. Você é salvo para a obediência. Como falamos em estudos anteriores, né? Nós somos salvos pela graça, mas seremos o quê? Julgados pela lei. Por que julgados pela lei? Porque quando você, né, pela fé, busca Jesus, né, e é salvo em Jesus Cristo, aceita a graça, o crente salvo pela graça, ele é obediente. O crente salvo pela graça, ele não mata, não rouba, não furta, né? Não rouba, é a mesma coisa. Não transgride aí o sábado, né? Não faz imagem imagem de escultura para adorar, né? Não cobiça, né? Não adultera. Olha só. Os mandamentos tá aí. Aquele que é salvo pela graça é salvo para a obediência. OK? Muito bem. Lá em Romanos 3:31, Paulo deixa bem claro: anulamos, pois, a lei pela fé. É o que muita gente aí prega, né? A lei já foi abolida, né? Agora é a fé, né? Interpreta aquele verso anterior que nós lemos, interpreta errado, né? Interpreta errado. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos o quê? A lei, né? Se você olhar o verso anterior aqui, ó, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça, vamos ver aqui, né? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aí muita gente fala, a lei acabou. E Paulo agora está perguntando, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Foi o que eu acabei de falar para você. Aquele que é salvo pela graça, ele é salvo para a obediência. Obediência a quê? A lei de Deus. A lei de Deus. Né? A lei de Deus, ela pega do Velho Testamento até o Novo. A lei de Deus, ela abrange toda a Bíblia. Essa lei foi escrita com o próprio dedo de Deus, né? Então Paulo agora confirma. Vamos anular essa lei porque temos fé agora? Porque Jesus morreu em nosso lugar. Agora nós vamos roubar? Não, ele morreu em nosso lugar, nós podemos roubar, podemos adulterar, podemos, né, cobiçar, podemos transgredir o sábado. Jesus morreu em meu lugar, então eu posso transgredir todos os 10 mandamentos, ele morreu. É assim que a Bíblia ensina, né? Se o pastor da sua igreja, meu querido, minha querida, se o pastor da sua igreja, o obreiro, está ensinando você isso, saia dessa igreja que ela está te levando para o inferno. Não está te levando para o céu, tá? Se o pastor da sua igreja está te ensinando uma graça sem obediência à lei dos 10 mandamentos, esse pastor, ele está sendo usado por Satanás para te levar para o inferno, tá? Olha o que a palavra de Deus está te mostrando aqui. A palavra de Deus é clara. A palavra de Deus não dá volta. Sim, sim, não, não. O que passa disso vem do diabo, tá? Então, a palavra de Deus não ensina uma graça sem obediência, não. Isso não está escrito em nenhum lugar da palavra de Deus. Você é salvo pela graça, mas dentro da graça, dentro do contexto da graça, está a obediência, tá? A obediência não para ser salvo. A obediência porque você já está salvo. Você entendeu? Você é salvo para a obediência, para obedecer a Deus, né? Se nós fomos sentenciados à morte eterna porque transgredimos o mandamento, agora Jesus pagou o preço, agora vamos continuar transgredindo todos os mandamentos? Nós transgredimos o quinto, agora vamos transgredir todos, né? Não é assim que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus é clara, tá? Nós somos salvos pela graça, né? O preço da graça não tem obras que pague. Nenhuma obra paga o preço da graça, né? Mas todo salvo pela graça, ele é obediente a Deus. Todo salvo pela graça, tá? Muito bem. Então, agora preste bastante atenção aqui nessa lâmina aqui. Preste muita atenção, tá? Eu coloquei aqui do lado esquerdo os 10 mandamentos e do lado direito eu coloquei Jesus na cruz do Calvário. Embaixo dos 10 mandamentos eu coloquei um verso aqui a propósito. Olha só. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. O que é que esse verso quer dizer?
Nenhuma carne vai ser justo diante de Deus por obediência à lei dos 10 mandamentos. Tá? Você não será justo. A justiça, ela vem pela cruz. Jesus é o justo. Jesus é o justo. A justiça de Cristo, quando você tem fé, ela é imputada em você. E o Espírito Santo opera uma transformação na sua vida para a obediência. Tá? E você agora se torna um filho obediente. Elias, qual é a função aqui dos 10 mandamentos? Está escrito aí, ó. Né? Você não é justificado diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei fala para você que adulterar é pecado. A lei fala para você que roubar é pecado. A lei fala para você que cobiçar é pecado. Né? A lei fala para você que transgredir o sábado é pecado. A lei fala para você que fazer imagem de escultura é pecado. Tá? A lei fala para você, mas ela não salva você. A lei é como se fosse um espelho. Ela mostra o pecado, mas ela não te salva. Ela não consegue, ela não tem poder para te salvar. Tá? Agora olha para o lado direito, o verso que está no canto direito aqui, ó, esse verso aqui. Ó. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Romanos 3:28. O que é justificado? É você se tornar justo diante de Deus. Você lembra que eu falei em estudos anteriores, onde o profeta Isaías fala que a nossa justiça é como um trapo de imundícia? Qual é o conceito de justiça que nós temos? Não é fazer boas obras, não é fazer coisas boas, ajudar as pessoas, ser obediente a Deus em todos os aspectos. Para nós, isso não é integridade, justiça? Então, Paulo deixa claro, tá, que o homem não é justificado por essas obras. Essas obras boas que você faz, elas não te garantem a salvação. Você deve fazer elas porque você já está salvo, não para ser salvo, é o contrário. Tá? Concluímos, pois, que o homem é justificado. Você viu na lâmina anterior aí, né, onde nós mostramos a lei, o papel da lei, mostramos a cruz, o papel da cruz. Tá? Nós já estávamos sentenciados à morte, morte eterna. Só um substituto. E esse substituto foi Jesus, para morrer no meu lugar e no seu lugar. Então, essa justiça, ele é santo, ele não pecou. A justiça dele é imputada. Quando você ora assim, Senhor Deus, tem misericórdia de mim, compadece de mim, Senhor. Eu sou um pecador, me perdoa, Senhor. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Quando você ora ao Senhor em nome de Jesus, aí Jesus fala, Pai, olha, perdoa o pecado do meu filho, da minha filha. Perdoa. Né? Olha as minhas mãos, as marcas nas mãos. Né? Eu morri por ele, eu dei a vida por ele. Perdoa, Pai. Aí Deus Pai, ele vê Jesus em você. A justiça de Cristo é imputada em você pela fé. Essa justiça, essa bondade, a retidão, a integridade de Cristo é imputado em você. Isso é imputado em você para desobediência, para você continuar transgredindo? Não. Aí você vai clamar, Senhor Jesus, envia o teu Santo Espírito para moldar a minha vida. Senhor, eu preciso do poder do teu Santo Espírito para transformar o meu caráter. Né? Eu sou uma pessoa má, eu preciso de transformação de caráter. E só o Senhor é quem pode transformar. Quando você vai orando desta forma, né, o caráter de Jesus, ele vai começar a fazer parte da sua vida. A justiça de Cristo é imputada em você. Né? Então, nós não somos salvos pelas obras e nem justificados pelas obras, mas pela fé, quando cremos que a justiça de Cristo é imputada em nós. Agora vamos para o último verso, está embaixo aqui, ó, último verso, tá? Ó, está lá em Gálatas 3:10. Muita gente faz confusão com esse verso, concluindo esse tema aqui da lâmina, tá? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. O que é que Paulo quer dizer aqui? Todas as pessoas que estão querendo ser salvos pelas obras, essas pessoas são malditas. São malditas. Porque a salvação é 100% pela graça.
Tá? Você é salvo pela graça para obediência. Grava isso. Não é salvo pela graça para continuar no pecado. Não. Salvo pela graça para obediência. Mas se porventura alguém não aceitou a Jesus e quer fazer boas obras para ser salvo, essa pessoa é maldita. Muitos israelitas, muitos judeus não aceitam a Jesus como Messias. Né? E muitos brasileiros, pessoas do mundo inteiro não aceitam Jesus. Né? Não tem Jesus como filho de Deus. Não aceita. Tem até religiões aí que não aceitam Jesus. Né? Para eles Jesus, né, não é Deus. Né? E Jesus é 100% humano e 100% Deus. Né? Então, olha o que Paulo está falando. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Se você quer ser salvo por obras, meu filho, você está perdido. Agora vamos para outra parte do mesmo verso. Tudo no verso 10, hein? Gálatas 3:10. Porque está escrito, olha a segunda parte do verso. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Ixi, aí bugou a sua cabeça, né? Na primeira parte do verso, Paulo fala que maldito é aquele que quer ser salvo pelas obras da lei. E agora ele fala que maldito é aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. O que é que Paulo quer dizer aqui, meu querido, minha querida? Toda aquela pessoa que diz que aceitou a Jesus como seu Salvador e as obras da lei não aparecem na vida dele, ele é maldito. Então são duas maldições que nós temos aqui. De um lado, aquela pessoa que quer ser salvo pelas obras, maldito. Paulo deixa bem claro. Se você quer ser salvo pelas obras da lei ou qualquer outro tipo de obras, você é maldito. Tá claro a palavra aqui. Ó. E de outro lado, todo aquele que diz que aceitou a Jesus pela graça, pela fé, aceitou a graça de Cristo e não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la, ele é maldito. Preste bem atenção no verso, olha. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Ou, se você quer ser salvo pelas obras, você é maldito. Você tem que aceitar Jesus. Não é salvação pelas obras, é aceitar Jesus. Agora, se você já aceitou a Jesus, tá? Segunda parte do verso. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Se você aceitou a Jesus e está falando que a lei foi abolida, está falando que o sábado não precisa obedecer mais, o sábado está nos 10 mandamentos, tá? Se você está falando que nós não somos salvos, que a lei não precisa de obedecer, então você é maldito. Não sou eu que estou falando, é Paulo, Paulo inspirado pelo Espírito Santo está dizendo aqui, ó, tá? Se você diz que aceitou a Jesus e que o Espírito Santo está na sua vida, você aceitou a graça e você não vive o que os 10 mandamentos estão pregando, você é maldito. Duas maldições aqui. Uma para aquele que quer ser salvo pelas obras sem Jesus e outra maldição para aquele que diz que aceitou a Jesus e as obras da lei não aparecem na vida dele. Duas maldições. Então o que é que você tem que fazer? Você precisa aceitar Jesus como seu Salvador e ser obediente aos mandamentos de Deus. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Tá? Eu vou orar por você. Se tiver alguma dúvida, coloque a dúvida aí embaixo aí no canal. A gente vai estar respondendo, tá? Todas as perguntas, todas as dúvidas que tiver. Coloque embaixo desse vídeo e vamos estar aí tirando as suas dúvidas com relação a esse assunto. Tá? O Senhor Jesus, ele quer te salvar. Ele quer que você pregue a verdade. Né? Se você é um pregador de mentira, tem pregado a Bíblia de uma forma incorreta, para com isso. Né? Aceite a Jesus como seu Salvador de verdade e comece a obedecer os mandamentos de Deus, porque o Senhor tem um propósito para a sua vida. Tá? Vou orar por você e o Senhor vai te conceder a vitória em nome de Jesus. Está abençoado, abençoada em nome do Senhor Jesus.